Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aqui estamos eu e o Maico para a gente reagir a mais uma carta psicografada. Dessa vez é uma carta de uma pessoa que não é famosa, tá? É uma pessoa que é assim como nós, né? Um ser simplesmente mortal que passou pela Terra aí. E vamos ver qual é a mensagem que ele deixou, né? Mas antes, gente, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam desse tema também e de deixar aquele likezinho legal. deixa o like no vídeo, já deixa no começo mesmo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E essa carta a gente pegou lá do Espiritualidade, um canal que tem aqui no YouTube, e a gente vai reagir, a gente não sabe o que diz nessa carta, o que Não vai fazemos nos trazer. ideia. Eu vou ser bem sincero nessa carta, assim como eu já fui na anterior. Se eu achar muito clichê ou muito cheio de bordados e coisas assim, eu vou falar. Será que vai ser que nem a do Lauro Corona, que no fim não foi nada com nada? Espero que não. Vamos ver então? Vem com a gente para mais um vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado Morri. Ai, desculpa, eu lembrei daquele meme da menininha lá. Morri! Morri. Que livro será esse? Livro Morri? Morri. Eu acho que ele não foi o nome inteiro, não. Põe de novo. Eu acho que tá assim. Será? Agora. Morri e O agora? que será de mim quando morrer? Ai, meu Deus, exclamei baixinho. Estava num leito do hospital morrendo em consequência da AIDS. Sofria com muitas dores, enjoos, tonturas e mal-estar. Agora ficou sério. Agora já não perdeu um pouco a graça que tinha no começo. Desculpa pra quem possa ter se sentido ofendido, mas... Mas vamos ver, né? A princípio é uma pessoa então que estava vivendo com HIV. Sim. E que pós-morte, né, pós-desencarne, quer dizer, pré-desencarne, estava no hospital. Isso. É o que deu a entender. Vamos seguir para ver. Meu corpo definhava, e injeções e sondas me maltratavam. Glorinha entrou na enfermaria com um vasinho de flores e uns pacotes de bolacha. Oi, Tom Zé, como está, José Antônio? Cumprimentou-me, beijando-me. Mal, amiga. Acho que estou para morrer, respondi. Nem fale isso, você viverá muito, disse animando-me. Falou por minutos, dando-me notícias de amigos e de pessoas conhecidas. Gostava de Glorinha. Prestei mais atenção quando ela me falou do orfanato. As crianças perguntam de você, do palhaço Tom. Quando lhes falei que estava doente, os pequeninos oraram para você se curar. Olha, ele trabalhava com arte. Então ele era um artista, ele era um palhaço que trabalhava com crianças num orfanato. Sim. Uma instituição de caridade, né? Sim. Ontem fizemos uma festa para eles. Estou indo lá também às quartas-feiras para dar aula de reforço. Faça o que você me aconselhou. Isso me faz muito bem. Pedi para a diretoria do orfanato me empregar e, se isso acontecer, não farei mais programas. Vou viver do meu salário e só que não terei mais dinheiro para comprar presentes para a garotada. Eu achei que ela era enfermeira. Eu não entendi. Também não entendi. É uma amiga que foi visitar o amigo, mas ela fazia programas, isso? Deu a entender. Eu tava jurando que era uma enfermeira que tinha entrado no quarto. Perdi nesse período da história. Então. Também. Mas vamos seguir para uma das coisas que eu quero ver se vai dizer lá no fim, porque na primeira carta que a gente leu, que foi a do Jorge Lafon, dizia que a caridade salvava, né, que fazia caridade e tudo mais. E a princípio ele é uma pessoa que fazia caridade, indo até o orfanato, né, alegrando as crianças, levando presentes. Vamos ver no final se isso teve algum resultado lá no plano espiritual, né? Faça isso, Glória. Veja bem o que pode ocorrer com o nosso corpo. Não somos nada. Você não dará presentes, mas dará carinho, que para os órfãos é mais importante do que os objetos materiais. Terminado o horário de visita, Glorinha foi embora e fiquei pensando. Tinha muitos amigos e eles vinham me ver, traziam mimos e agradavam-me tentando me animar. Avisei meus parentes que estava doente. Tinha irmãos, sobrinhos, tios e muitos primos. Somente um irmão veio me ver. Lembrei-me com tristeza dessa visita. Nossa, que triste. O preconceito ali bem forte na família. É, ali não diz a data, né? Mas a gente sabe que nos anos 80, quando surgiu a doença, era tudo muito assim, tudo muito estigmatizado, né? As pessoas não encostavam nas outras. Não se dava abraços, beijos. Tanto é que quando não a Lady compartilhavam Di, dos mesmos talheres. Exato. Quando a Lady Di foi abraçar uma criança que tinha o vírus, foi uma polêmica total. Assim, como assim? Ele está abraçando uma pessoa que estava vivendo com o vírus, né? Porque não se tinha muito conhecimento científico naquela época. Mas ele disse que tinham muitos amigos que iam ver ele, né? Pelo menos isso. Às vezes os amigos são a família que a gente não tem, né? Ele foi frio, discreto, cumprimentou-me sem me encostar. Boa tarde, José Antônio. Queria me ver? Queria falar tantas coisas para ele, mas diante de sua expressão de desprezo, disse somente:
Queria lhe dizer que tem um apartamento que está a usufruto de você e dos nossos irmãos. Quando os avisarem que morri, vendam e repartam o dinheiro. Você tem dinheiro em bancos? Isso vai dar merda. Porque onde tem dinheiro, a família mete a mão. E não quer nem saber. Na maioria dos casos, estão ali rezando pra pessoa logo morrer, pra eles, afanar o dinheiro E da a pessoa. a pior coisa que relatada até o momento que o irmão foi visitar ele pra saber dos bens dele. Pra saber o que ele ia fazer com os bens. Tipo, tem dinheiro no banco, se tem apartamento no nome, o que era pra fazer. Já pra poder dividir o dinheiro. Está precisando de alguma coisa? Não, obrigado. Tenho tudo o que necessito. Não tenho dinheiro em bancos, possuo somente apartamento. Gostaria de saber da família e dê-me notícias deles. Pedi. Estamos todos bem, respondeu ele. Ainda bem que papai e mamãe estão mortos para não terem mais essa vergonha de saber que você morrerá de AIDS por ser homossexual. Meu Deus. Isso é uma coisa pra se falar pra alguém que tá ali no leito de morte. Jesus amado. É uma família, um familiar que não tem consciência alguma do que a pessoa está passando, né? Não tem carinho algum. Está interessado nos bens. Isso Exato. já ficou comprovado que é o que ele foi fazer lá. Vamos ver o que vai... Como é que essa história vai suceder. Até o momento, são memórias antes de partir. Vamos ver como é que vai ser pós-partir. Se é que vai ter, né? Se é que vai ter. Virei o rosto, esforcei-me para não chorar. Acho que ele queria me dizer umas verdades, segundo a opinião dele, mas teve o bom senso de se despedir e ir embora. Não tive mais nenhuma visita da família. A enfermeira veio me medicar. Era atenciosa e dedicada. Obrigado, agradeci tentando sorrir. Tratar de você é um prazer, José Antônio. É tão educado, não reclama. Acho que é por isso que tem tantos amigos. Muitos dos meus amigos eram homossexuais, garotos e garotas de programa, mas também tinham muita amizade pelos companheiros de trabalho, com o pessoal do orfanato, vizinhos e proprietários dos locais em que fazia compras. Não estava com vontade de ler e comecei a pensar na minha vida, em fatos que nesses anos tinham me acontecido. Não gostava de recordar o passado, mas não lutei com meus pensamentos. Deixei vir as recordações. Homem não tem essa atitude, vai levar uns tapas para aprender. Meu pai me deu uma surra. Eu não podia chorar para não apanhar mais. E assim foi minha infância. Surras de papai, mamãe, ironia dos irmãos e parentes. Você é menino, não mulher. Ponha isso na cabeça e haja como um homem. Preconceitos frequentes, né? Que Sim. muitos de nós já passamos. Sim. Se não dentro de casa, fora dela. Uhum. E é uma história sempre recorrente que todo LGBT, quando lembra da sua infância, tem. Né? A gente tem isso em comum. Uhum. É algo que, inclusive, deveria nos unir, né? Mas Já que a gente, separa. todo mundo passa por esse processo, independente de ser gay, lésbica, trans, enfim, todos passam por esse processo. Mas eu acho que pelas pessoas passar por essas humilhações e tudo mais, elas acabam criando uma casca por fora, elas não deixam que ninguém se aproxime. Elas não confiam em ninguém. Então acho que é por isso que é uma classe tão desunida. Pelo amor de Deus, não nos envergonhe. Não entendi o porquê das agressões. Agia com naturalidade. As surras me levaram a fingir, a tentar fazer coisas de que meus irmãos e amiguinhos faziam. Mas era um desastre. Não jogava bem os jogos ditos masculinos, não gostava de brigar e fui me isolando. Eu também não. Eu não conseguia ficar com os meninos durante o recreio. Eu tinha um grupo de 3 ou 4 meninas que era o grupo de pessoas que eu ficava durante os recreios, durante a educação física, que educação física era aquela hora de liberação, de poder suar, poder brincar e tudo mais, mas era o pior período pra mim, porque eu não sabia jogar vôlei, eu não sabia jogar futebol, eu não tinha coordenação pra nada. Até hoje em dia eu não tenho coordenação pra nada. O Marcos é prova viva disso, eu não sei nem dançar. Eu gostava de jogar caçador, mas quem jogava o caçador, que em outros estados deve ter outro nome, queimada, se não me engano, quem jogavam eram as meninas. E a gente não podia ficar junto, né? Menina ficava para um lado, jogando futebol, e menina para o outro lado. E isso era um pavor para mim, porque eu não queria ficar com os meninos, porque eu não era acolhido no meio deles. Sim. E num certo período eu também não era acolhido no meio das meninas. Elas sim. também praticavam bullying, tanto quanto e tão forte muitas vezes quanto os meninos. Antes mesmo da gente conseguir se entender homossexual, estão lá as pessoas praticando bullying. As meninas gostavam de mim e eu delas, como amigo, mas me era proibido ficar perto delas. Vivi a infância querendo fazer uma coisa e tendo de fazer outra. Percebi que queria ser menina, e como queria. Estava sempre triste e infeliz, era desprezada em casa e quando recebíamos visitas, tinha que me esconder e ficar no quarto para não envergonhar a família. Na adolescência foi pior, passei a isolado.
Não podia ter amigas e os garotos corriam de mim. Meus irmãos me detestavam. Gente, ele não tinha nenhuma rede de apoio. Não é à toa que uma pessoa dessas depois entra em depressão e daí tem que fazer anos de terapia para conseguir descobrir o que aconteceu. Na verdade, às vezes a pessoa até já sabe por quê. Para poder exteriorizar isso demora bastante tempo. Pois quando brigavam na rua, era chamado de irmãos de marica e outros adjetivos depreciativos. Comecei a orar para Deus me fazer homem mesmo. Então minha mãe me falava: "Você não deve orar, é uma peste maldita, sua prece ofende a Deus. Você pertence ao demônio." Meu Deus, que mãe horrível. Tem mães que são assim, infelizmente. E daí não dá pra julgar quando a pessoa sai de casa, alguma coisa assim, tipo, pra tentar a vida de outras maneiras, né? Porque, Deus o livre, conviver com uma família dessas é impossível. É que às vezes, né, a pessoa não tem essa condição, esse entendimento de se colocar na pele da outra, né? Uhum. E aí vai julgar, mesmo assim, mesmo ela pertencendo do mesmo ciclo ali. Ela vai julgar igual, vai dizer que foi errado, que isso, que aquilo, outro, né? E muitas vezes, muitas pessoas acabam virando para um outro lado, muito por isso, por esse trauma que já vem de infância, esse desprezo. E aí como é que a pessoa vai conseguir dar amor quando crescer? Não tem como. Não tem como, não tem. Não aprendeu em casa, né? Ela vai ter que quebrar todo um ciclo, ela vai ter que reaprender a amar para poder confiar em outras pessoas e tudo mais. Olha, eu acredito, já que a gente está falando em espiritismo, né, nessa questão de desencarne, encarne, eu acho que ela vai ter que reencarnar várias vezes. Tu diz a mãe, a pessoa. Eu tô dizendo essas pessoas que não conseguem dar amor para os outros, né? Sim. Vão ter que encarnar várias vezes, reencarnar, para tentar aprender alguma coisa, né? Para tentar evoluir. Segundo o espiritismo, nós somos, o planeta Terra é uma terra de expiações, né? Exato. Que é como eles chamam que a Terra é um lugar de aprendizados e tudo mais. Então, para poder evoluir, a gente tem que passar por aqui. De tanto me dizer isso, tinha receio de orar e ofender a Deus. Um dia, ao voltar sozinho da escola, ouvi um chamado. Era um moço que se apresentou. Chamava-se Júlio. Convidou-me para tomar um café num barzinho em frente, e enquanto tomávamos o café, ele conversou comigo. Vejo-o sempre sozinho. Não tem amigos? Queria tê-los, mas não posso conversar com garotas e os meninos fogem de mim. Por quê? Está doente? Perguntou o Júlio. Acho que pior que doença é ser assim. Homossexual? Não sou. Acho que sou somente diferente. Respondi querendo chorar. É essa concepção que a gente tem na infância, né? A gente se entende diferente, não sabe bem o que é. A gente sabe o que gosta, mas sabe que não pode. Não se aceita. E aí acha que quando adulto vai mudar, vai melhorar, e não muda, né, gente? Não adianta muito, porque não adianta fugir. Muitos fogem, como a Renata mesmo disse essa semana que ela teve aqui no Like ou Dislike, e ela disse isso, né? Não adianta a família botar na igreja, não adianta tirar os peitos, muitas vezes, de quem é trans, né? Sim. Não adianta obrigar a fazer certas coisas, porque a pessoa vai ficar ali enclausurada, até muitas vezes nem vai praticar o ato, nem vai fazer o sexo, né? Sim. Mas o fato dela não fazer não quer dizer que ela não vai sentir o desejo, não vai existir dentro dela ali a vontade. Sim. Eu quando era, tava terceira, quarta, quinta série, mais ou menos, deveria ter uns 10, 12 anos, eu me obrigava a me apaixonar por alguma menininha da sala porque eu sabia que era o correto. Mas eu não... Era meio que virava uma fixação, mas eu não era aquilo que eu queria. Era uma fanfic na nossa cabeça. Eu sempre me apaixonava por aquelas menininhas, não era nem paixão na verdade, por aquelas menininhas que pareciam atrizes de novela. Ai, Jesus. Letícia Spiller, que era uma paquita. Aí teve uma época que tinha a novela Que Rei Sou Eu, tinha uma menina que ela era parecida com a Princesa Juliette da novela, quem assistiu vai lembrar. E aí era assim, era me associando às divas da televisão. Sim, assim. Mas daí tu tava se apaixonando pela figura da diva, não pela menina. Embora não tenha sofrido tanto preconceito, sou como você e muitos outros. Passamos a conversar sempre. Júlio me esperava no bar e ia encontrar com ele quando saía da escola. Ficamos amigos. Um dia, um dos meus irmãos nos viu. Em casa, apanhei dele, de mamãe, do papai e fiquei marcado, muito machucado. Deixaram-me de castigo e sem alimento. Dias depois, consegui sair de casa, quando mamãe foi fazer compras. Fui ao bar perto de onde morávamos e telefonei para o Júlio. Ele estava preocupado comigo e me convidou para ir morar com ele. Fugi. O que me levou a sair de casa foi que, sem ter culpa, era a vergonha da família, ou como diziam, a infelicidade deles.
Escrevi um bilhete explicando que ia embora e pedindo desculpas. Arrumei minhas roupas e saí antes de mamãe voltar. A família deve ter pensado que foi um livramento, né? Porque já que a família não gostava dele, então, tipo, vai. Muita gente assim, eu já li relatos, já ouvi também, onde as famílias esqueciam completamente da pessoa, a pessoa passava muitas vezes por ela na rua, o filho, né, ou a filha, e ela fingia nem reconhecer. Sim. Júlio morava em outro bairro, mais perto. Fui para o apartamento dele, tratou-me como amigo. Ele tinha um bom emprego e morava num apartamento confortável. Transferiu-me de escola e passei a estudar à noite e me arrumou um emprego. Éramos somente amigos. Ele me ensinou tudo o que sabia. Deixando bem claro que ele não tinha convidado para ir ver a Netflix, né? Era só para ser amigo. Indicava-me bons livros para ler, como deveria agir, falar, vestir e o que acontecia comigo. Conheci outros homossexuais e compreendi que outras pessoas sofriam como eu, passando pela mesma discriminação. Escrevi muitas cartas aos meus pais, porém não foram respondidas. Embora temeroso, em um dia, em horário em que sabia que mamãe estava em casa, fui visitá-la e fui recebido friamente. Entre, disse ela. Não quero que lhe vejam aí na porta. Foi bom ter vindo. Alegrei-me para em seguida ter uma grande decepção. Aqui estão algumas roupas suas. Quero que as leve, como também quero que não escreva mais. Não necessitamos de notícias suas. Sabemos que mora com um homem. Por favor, se nos quer algum bem, vá para longe, onde ninguém o conheça e não nos venha dizer que o viram. Gente, que horror. Pelo amor de Deus. E pior que muitas pessoas passam por situações assim. Graças a Deus, tanto eu quanto o Marcos, as nossas mães nos aceitam. A minha mãe trata o Marcos como filho, eu sou tratado como filho pela mãe do Marcos, então... é um negócio assim desolador escutar isso de uma mãe. Nossa, chegou a arrepiar. Quis dizer a ela que nada fizera de errado, porém, diante de seu olhar rancoroso e frio, nada disse. E mamãe continuou a falar. Você, José Antônio, é um perdido. Vai morrer e ir para o inferno. É lá que é o seu lugar. Deixou que o demônio tomasse conta de você. Está perdido. Nós tentamos corrigi-los, mas foi o demo que foi mais forte. Quando morrer, irá para o inferno queimar pela eternidade. Gente, a pior coisa que tem é quando vinculam o preconceito com coisas bíblicas e coisas religiosas. Mas tem gente dentro da comunidade que faz isso direto. Sim, é o que Manda mais as tem. pessoas ir pro inferno, que o diabo acolheu, que não sei o quê. Sim, mas existe, mas quem vai saber, quem sabe depois essa pessoa que tá mandando o outro também vai ser lá acolhida. Eu espero que seja muito bem abraçadinha, assim, ó. Você vai sim. Vamos todo mundo descer de tobogã junto. Vamos. Vamos dar as mãos e... Saí de casa atordoado, sofri muito e voltei para o apartamento. Júlio me consolou. Até então, nada fizera de errado. Não compreendia o porquê de sofrer assim, ser discriminado, e chorei muito. Júlio resolveu mudar. Fomos morar num bairro bem longe do local onde meus pais moravam, e turmamo-nos com outros homossexuais. Se vou para o inferno sem ter cometido pecados, então vou cometê-los, pensei. Por certo, não sou mesmo filho de Deus. Se fosse, por que ele me fez assim? Tive amantes. Estudei, cursei em uma universidade e me tornei um excelente profissional. Júlio adoeceu, cuidei dele com muito carinho, a família dele também o ajudou. Ele ia à igreja e orava. Um dia, com muitos amigos no apartamento, um deles me perguntou por que não ia a nenhuma igreja e não orava. E Júlio respondeu. Tom Zé tem vergonha de orar porque se acha indigno. Você é indigno? Nunca conheci alguém tão digno. Você é uma pessoa boa. Eu lhe devo uns 10 favores. Que se alguém deve se envergonhar de orar são os hipócritas, os corruptos, os que tiram dos pobres. Se Deus o criou assim, não irá se envergonhar de você. E eu sorri. Com dinheiro honesto do meu trabalho, comprei um ótimo apartamento para onde Júlio e eu mudamos. Foi também nessa época que amigos me convidaram para visitar um orfanato. Aquelas crianças sem afeto me comoveram. Passei a visitá-las, vestia-me de palhaço para alegrá-las. Tornei-me um voluntário. Aprendi a disfarçar o meu jeito feminino, porque não queria ser, na minha opinião, um mau exemplo. Era bem remunerado. De meu ordenado pagava nossas despesas, pois não quis que Júlio trabalhasse mais. O restante doava para o orfanato. Júlio morreu. Foi muito triste nossa separação. Então eles chegaram a ter um relacionamento. Possivelmente sim. Mas ele disse ali também que ele teve alguns amantes, né? Então eu acho que sim. Então, como ele teve amante... Na hora que ele falou que ele teve amantes, eu pensei que ele era o amante da pessoa. Eu achei Saíram homens casados, por exemplo. Eu achei que, na verdade, eles nem tinham um relacionamento, como tinha sido descrito no começo, e que ele tinha algum... Um relacionamento amoroso. E que eles tinham e que ele tinha tido alguns relacionamentos, os namoricos e tal.
Mas pelo que dá a entender, eles tiveram sim um relacionamento depois. No local em que eu trabalhava, encontrei com um ex-vizinho. Os pais dele ainda moravam perto dos meus. Eles me deram notícias. Meus irmãos haviam se casado e meus pais, já velhos, estavam doentes e necessitando de dinheiro. Resolvi visitá-los. Receberam-me friamente. Ofereci ajuda. Trabalho, meu pai, sou honesto e bom profissional. Se não é dinheiro do pecado, aceito, mas não vem aqui, mande pelo banco. E fiz assim até que morreram. Só estavam interessados no dinheiro. O pai quis o dinheiro. O pai quis o dinheiro e pedia para ele depositar no banco. Para ele não ir lá porque ele seria uma vergonha se os vizinhos vissem ele entrando lá. E é sempre assim, né? É sempre assim. Tipo, não aceita o filho, não Mas aceita o a dinheiro eu condição. aceito. Mas o aquezinho, se mandar todo mês, claro que eu quero. Uhum. Né? Tem muita família que é assim. Sim. Bom, até o momento não chegamos no desencarne. Ele está contando toda a história dele. Vamos ver se vai contar uma coisa sobre a vida após. Sim. Mas eu acredito que não. Apaixonei-me. Tive então um relacionamento sério. Ele era como eu, honesto, caridoso, trabalhador, ia comigo ao orfanato. Descobrimos que éramos soropositivos. Ele adoeceu e eu cuidei dele até quando piorou, e sua mãe o levou para a casa dela. Essa senhora bondosa me tratava bem. Ele sofreu muito e depois morreu. Senti-me muito sozinho e não tive mais nenhum relacionamento. Dediquei-me ainda mais às crianças do orfanato. Elas me amavam. Fiz coisas boas também, não fui somente ruim. Falei baixinho. José Antônio, trouxe uma pessoa para vê-lo, falou a enfermeira sorrindo e me apresentando à visita. Esse é o padre Luiz e esse é o nosso paciente favorito. Boa tarde. O padre me cumprimentou sorrindo, respondi baixinho e abaixei a cabeça envergonhado. A enfermeira afastou-se e após perguntar como estava, ao que respondi com monossílabos, ele me indagou. Não gostou da minha visita? Estou incomodando? Senti-me envergonhado diante da presença de um sacerdote, pois achava ser um representante de Deus na terra. Como não respondi, ele falou. Não se envergonhe por estar doente. Tenho AIDS e adquiri pela minha homossexualidade. Não vejo nada de errado em ser homossexual, disse ele. Mas tive parceiros. Não acha que já pagou por esse erro? Você está sofrendo. Por que não pede com sinceridade perdão a Deus por esses pecados, já que reconhece que os praticou? Não tenho perdão. Falei sentindo-me sufocado. Deus perdoa sempre. Agiu por acaso pior que um homicida ou um ladrão? Forçou alguém a ter relações com você? Não, senhor, isso não fiz. Pode ter certeza que Deus o entenderá. Falou o padre com convicção. E daí, escutando esse assunto, me veio assim, tipo, como é que não aceitaram a homossexualidade, sendo que não são só seres humanos que tem na espécie? Tem macacos que são homossexuais, tem leões que são homossexuais, tem elefantes que são homossexuais. Tipo, não é uma ideologia. A não ser que alguém for lá falar pro leãozinho, olha, tem que comer o... Ofereceu o kit gay pra ele. Ofereceu o kit gay, exatamente. Ele aceitou. Já venda nesse link aqui. Não, tô brincando. Pois é. Não é uma ideologia, não é algo... A pessoa já nasce assim. E aí, será que os bichinhos também vão pro inferno? Né? Fica essa reflexão. O meu primeiro cachorro que eu tive, que se chamava Bilu, ele fugia pra fazer coisinhas com o Fofo, que era o cachorro lá do vizinho. Então o meu primeiro cachorro era homossexual. Tive vontade de contar a ele os meus medos, mas estava me sentindo muito mal. A enfermeira teve de me colocar outra sonda para que eu respirasse e não consegui falar. O padre me abençoou e disse palavras de incentivo. Piorei até que dormi tranquilo. Acordei sem nenhuma sonda e respirando quase normalmente. Bom dia, José Antônio, como você está? Cumprimentou-me uma enfermeira que eu não conhecia com alegria. Me arrepiei agora. Esse foi o desencarne. Esse foi o desencarne. Passagem. Ele passou. Nossa, e foi algo assim bem... Tipo, ele dormiu e acordou já no outro plano. Acho que poucas pessoas são merecedoras de morrer de uma forma assim tão tranquila, né? Uhum. Sinto-me bem, melhorei, graças a Deus, respondi. E vai melhorar ainda mais, que tal uma sopa? Obrigado, mas será que consigo? Claro que sim. E foi me dando as colheradas. Na primeira, temi e não engoli, mas tomei toda e me senti fortalecido. Melhorei muito e senti-me aliviado, pensando que certamente não iria morrer dessa vez. Ofélia, assim se chamava a enfermeira, mimava-me, parecia adivinhar o que queria. E dias se passaram tranquilos. Ela me levava ao jardim, local onde gostei muito de ir. Mas essa bondosa senhora tinha uma conversa estranha, gostava de falar em morte, tema que me apavorava. Uma coisa,
O padre foi lá, não foi pra ver ele. Foi pra dar Foi extrema já- unção. É, porque as enfermeiras devem ter Ele já tá nas visto que o estado últimas tava e... ruinzinho. Sim. Dizia que todos morrem, que entendemos erroneamente esse fato natural, que o inferno não existe, etc. Não queria ser indelicado com ela. Mas supondo, então, ainda não chegou uma confirmação que realmente ele passou, né? Passou dessa vida para outra. Mas tudo leva a crer que sim. Ele não precisou passar pelo umbral, assim como outras pessoas que a gente escutou antes. Ele já foi direto lá para recuperação, já estava sendo atendido, já estava tendo uma assistência na nova vida dele. E não queria falar desse assunto. Estava me recuperando e já não me sentia com o pé na cova, como costumávamos nos referir aos doentes terminais. Decidi lhe pedir com carinho para falar de outras coisas. Estava no jardim, sentada à sombra de uma árvore florida, quando senti que alguém me observava. Olhei para a porta que dava para o corredor e vi um menino que, ao perceber que o vi, afastou-se. Aquele garoto parece muito com o Aldo. Mas não é ele, Aldo já morreu. Não, não pode ser ele, pensei. Quando Ofélia veio me buscar para retornar ao quarto, indaguei. Ofélia, tem crianças internadas nesse hospital? Como pacientes, não. Crianças aqui somente como visitas. Por que pergunta? É que vi uma criança e achei parecida com o Aldo, um menino que conheci no orfanato e teve câncer. Sofreu muito, coitadinho, e morreu, respondi. É que... Não me fale mais que todos morrem, por favor, interrompi. Está bem, vou falar de outra coisa. José Antônio, o que você faria para alguém que ajudou carinhosamente pessoas que você ama muito? Seria muito grato a ela e se pudesse ajudá-la, faria com todo carinho e amor. Pois faço isso, disse Ofélia. Faz? Sim, a você. Como, se não a conheço? Perguntei curioso. Você ajudou meus filhos, Rogerinho e Aninha. Lembra-se deles? Lembrei-me. Rogério e Aninha eram internos do orfanato, 2 irmãos que se queriam muito. Sim, eu era amigo deles. Incentivei-os a estudar, paguei para eles cursos de inglês, computação e profissionalizante. Quando Rogério fez 18 anos, aluguei um apartamento pequeno para os 2. Eles saíram do orfanato, continuaram a estudar e foram trabalhar. São excelentes pessoas, deram valor ao que receberam. Depois de algum tempo, não precisei mais ajudá-los financeiramente, mas os visitava e os aconselhava. Os 2 acreditavam que os pais haviam falecido. Olhei bem para Ofélia. Ela não me pareceu ser capaz de abandonar os filhos. Eles acham que você morreu, expressei-me decepcionado. José Antônio, você está gostando daqui, melhora, e faz 65 dias que está conosco, e nesse tempo não tem recebido visita de amigos. Sabe que está no hospital onde não se aplicam medicamentos dolorosos. Não lhe parece diferente? Ela tinha razão, mas se melhorava, para que saber? Fiquei curioso ao escutá-la e perguntei. Por que abandonou seus filhos? Não os abandonei, eu os amo. Eu morri e você também. Pronto, disse. Agora a ficha dele caiu. Agora a ficha caiu, não tem como não cair. Eu achei que realmente ela havia morrido e por isso que os filhos foram parar num orfanato, Exatamente. certo? Não tiveram apoio de ninguém, de vó, de tios, enfim. Às vezes nem tiveram que tem ir pra lá. também, né? É. Às vezes a mãe já é uma pessoa abandonada e... Ou é de uma família humilde que os outros Também. não tem como amparar, né? Sim. Senti-me mal, com falta de ar, tremi de medo. Calma, José Antônio, tranquilize-se. Já faz 2 meses e meio que morreu. Que desencarnou. Fique calmo, ordenou Ofélia. Fui acalmando-me. E agora? Vou para o inferno? Vou queimar pela eternidade? Perguntei. Claro que não. Vai continuar sua recuperação até ficar sadio e depois irá aprender e a ser útil na espiritualidade. Estou com medo. José Antônio, se você tivesse de ir para um local de sofrimento, já teria ido. Está aqui junto de pessoas que lhe querem bem, e Aldo está ansioso para lhe dar um abraço. Com um sinal de mão, Ofélia chamou alguém. Vi Aldo sorrindo, vindo ao meu encontro. Se não estivesse morto, certamente morreria de medo ao vê-lo. Tive a confirmação de que ela não mentira, e ele me abraçou. Palhaço Tom, que alegria vê-lo se recuperando. Aldo, morri. Que tristeza. Vou ser julgado por Deus e ir para o inferno. Chega, José Antônio, falou Ofélia enérgica. Se continuar falando assim, vou ficar brava com você. Aldo pacientemente me explicou que o inferno como eu acreditava não existia, mas sim lugares tristes para onde iam os que fizeram maldades, e que Deus não nos julgava e não o víamos como uma figura, porque ele é um espírito e está em todos os lugares e dentro de nós. Fiquei com medo. Aldo e Ofélia me tratavam com muito carinho. Compreendi que desencarnara e esforcei-me para me recuperar. Dias depois estava bem e não tive mais receio. Recuperado, fui para outra parte do hospital fazer um tratamento. Não seria na espiritualidade um homossexual.
Com o estudo, entendi que espírito não tem sexo, mas que o ser masculino e feminino deixa reflexo no perispírito, e ao nos livrarmos desses reflexos, tornamo-nos seres humanos, que é o que de fato somos. Soube do meu passado, de minhas vivências anteriores, para compreender por que fui homossexual. Queria muito reencarnar e o fiz sem preparo. Sentia-me ainda muito feminino. Então, realmente está confirmando aquilo que a gente já falou em outros vídeos, que a pessoa vem muitas encarnações como mulher, mas daí bate de novo naquela questão da heteronormatividade. Mas animei um feto masculino. Fora anteriormente muito preconceituosa, por isso fiz muitos sofrerem e infelizmente tive que aprender pela dor, sentindo o peso do preconceito para não ser mais, aprendendo assim que somos seres humanos, filhos de Deus, criaturas rumo ao progresso. Nesse curso que fiz, ouvi muitos relatos, fatos que levaram espíritos a reencarnar sendo homossexuais. O senhor que participava disse-nos que na sua encarnação anterior fora uma mulher e ela e o marido assassinaram o filho por ele ser homossexual. E as causas são muitas. Benditos aqueles que não são promíscuos. Quando aprendemos a viver na espiritualidade, sem os reflexos do corpo físico, não sentindo fome, sede, necessidade de dormir, também deixamos de nos sentir masculinos ou femininos para compreender que somos espíritos, criados pelo Pai para sermos felizes. Podemos aprender pelo amor, e esses ensinamentos sempre nos são oferecidos. E quando recusados, a dor vem nos impulsionar na nossa caminhada. O tempo passou rápido, fiz muitos amigos, sou muito agradecido pelo socorro que recebi e quis ser útil. Trabalho não falta e o faço com entusiasmo e gratidão. Uma coisa é certa, a gente pensa que vai para lá, vai descansar, Não, vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, vai ter que estudar. Ai, meu Deus do céu. Meu medo é cair dentro de um supermercado de novo. Sou feliz. José Antônio. Explicações do mentor espiritual Antônio Carlos. Repito que ao desencarnarmos, somente nos acompanham nossos conhecimentos e nossas ações, ou atos bons ou ruins. Aqueles que voltam sem eles retornam à pátria espiritual sentindo-se vazios, ocos, e essa sensação os faz sofrer. O erro de José Antônio foi ser promíscuo, e ele teve por consequência a AIDS. Se assim não fosse, ele ficaria mais tempo no plano físico e certamente desencarnaria sem precisar sofrer tanto. O que o padre lhe disse foi o que aconteceu, resgatou com a dor da doença seus erros. E promíscuos são todos os que abusam, sejam homens ou mulheres. Aí daí eu já acho um pouco errado colocar a culpa da AIDS na promiscuidade. Não sei, acho estranho. Como é que eu vou dizer? Não é que é a culpa da promiscuidade, é que no caso, naquela época, se tu transava com um monte de gente desprotegido, era óbvio que tu estava suscetível a pegar alguma coisa. Sim. É uma coisa natural. É assim, ato e consequência. Não sei se é castigo, sei lá. Eu não encaro como castigo. Não deve ser encarado dessa maneira. Não é um castigo, mas é uma consequência que tu tem por ter tido aquela atitude. Mas e daí como é que tu coloca a questão de, por exemplo, pessoas que foram contaminadas com o vírus através de transfusões? Elas foram promíscuas? Pois é, né? Não aí tem, daí fica estranho. Sim. Isso aí, colocar a culpa na promiscuidade, porque a pessoa quando é homossexual sempre está ligada muito a essa questão da promiscuidade. Já tem vídeo aqui no canal até falando sobre isso. Exato. Mas a gente é sempre ligado à promiscuidade. E aí e no espiritismo é sempre falado isso, tipo, não seja promíscuo que você não será castigado. Sim, só que daí a pessoa fica doente, claro que hoje em dia é mais difícil de acontecer porque a tecnologia evoluiu e tudo mais. Mas se tu fica doente, precisa fazer uma transfusão, anos atrás, anos 80, por exemplo, fosse fazer transfusão de uma pessoa que já tinha o vírus, tu ia pegar também. Mas e daí, cadê a questão da promiscuidade? E tiveram algumas pessoas famosas, inclusive. que pegaram através da transfusão, né? Sim. Vamos ver o finalzinho, o que tem a nos revelar. José Antônio sofreu com preconceito muito mais do que os narrou. Preconceituosas são pessoas que não veem uma trave no seu olho, mas veem bem na do outro. Atiram pedras, esquecendo-se de que também têm vícios e pecam. Tá cheio de gente assim, ó, que joga pedra nos outros, não vê o seu telhado de teto de vidro, que chamam, né? Vamos julgar, vamos falar mal, vamos sentar o cacete na pessoa, mas, né? Não vê que também é errado, né? Que também já fez as suas, mas esconde, né? Vamos deixar escondidinho para ninguém saber, porque ninguém pode saber, né? Porque eu tenho que ser o pilar da moral e do bom costume.
Tá cheio de gente assim. A novela tem retratado isso, né? Sim, pessoas conservadoras que são Que no mais final- hipócritas. Exato. Que fazem muito mais do que aquelas que eles julgam. Esse convidado fez amigos e colecionou obrigados e Deus lhe pague. E muitos se sentiram beneficiados por ele, foram sinceramente gratos e quando ele necessitou retribuíram. As crianças do orfanato oraram por ele. Orações com gratidão produzem uma energia benéfica maravilhosa. E Ofélia, uma mãe grata, tratou-o como filho do coração. Nesse relato fica claro que a amizade é um tesouro e que o amor cobre multidões de pecados. Mesmo sem pedir socorro, ele foi socorrido. Outros pediram por ele, que fez por merecer. A amizade sustenta-se com compreensão e tolerância, e a fortalecemos quando fazemos aos amigos o bem carinhosamente e espontaneamente, e que às vezes nem notamos. Que bem precioso é a amizade. Hoje em dia é difícil você ter um amigo, né? Ter uma pessoa ali que tá contigo, dá pra contar assim nos dedos. E amizade também não é aquela coisa que a gente tem que se ver todo dia, se falar todo dia. Não é isso, às vezes você é amigo da pessoa, não vê ela há um bom tempo, mas tá lá, tá torcendo por ela, tá acompanhando ela nas redes sociais, né? Feliz com a vida legal que ela leva, enfim, é isso. Acho que a amizade é isso. E esse cara, ele teve muitas pessoas que ele ajudou, muitos amigos que ele ajudou, e por isso que eu acho que ele teve esse... Passou por tudo isso, essa consequência do vírus, mas teve depois uma morte tranquila, né? Dentro do possível, né? Diferente de outras cartas que a gente já havia lido, que todo mundo vai para um umbral, que todo mundo vai para isso, vai para aquilo. Queima, não é bem assim. A gente também não sabe o que faz a pessoa ir, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Questionamentos que a gente não sabe que vão ficar aí. Mas digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa carta, se vocês concordaram com alguns trechos ou com a carta inteira, ou discordaram de tudo, acham que não é assim. É tudo besteira. Tem muita gente que diz que é besteira, que não acredita. Tem até um comentário, teve um comentário aqui no canal, no vídeo do Lauro Corona. Um rapaz dizendo que foi a um centro espírita, que a família já frequentava, que a mãe já frequentava, uma coisa assim. E chegou lá, tinha uma carta do irmão dele, que havia falecido, e a mãe percebeu que aquela carta não era do filho dela, que tinham muitas coisas ali que não estavam batendo. Então é isso, tem que ficar muito atento, né? Sim. Tem muita gente, em qualquer religião, tá, gente? Isso não é só da espírita, isso tem em tudo que é religião e a gente sabe. Tem gente que é legal, tem gente que faz o bem, e tem gente também que é charlatona, que tá lá pra só, tirar o dinheiro. É só naquela religião que tem gente ruim. Não, tudo que é religião tem gente ruim. E a gente tem que saber, tem que ter esse discernimento, o pensar, né? Que hoje em dia as pessoas perderam muito. Elas vão no efeito manada, vão atrás do que uma pessoa diz e é isso. E tomam como verdade absoluta. E nem é. Muitas vezes a pessoa é uma baita de uma charlatona mentirosa. E o que vocês acharam desse vídeo aí? Deixe os comentários aqui embaixo. Se tiver alguma coisa para complementar, deixe escrito aqui embaixo também. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marco. Eu sou o Maico. E a gente conta contigo.